Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém? A paz do Senhor? Amém, né? Glória a Deus, a todos nós que estamos aqui nessa noite de maneira especial. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Pode ser assentado mesmo em Tiago, né? Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Você em casa também pode acompanhar aí na tela, né? Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim para nós: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Do jeito que você está, eu convido você a abaixar a sua cabeça, fazermos uma oração, para que Deus possa falar comigo e com você. Você em casa também possa neste momento estar orando aí. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nós oramos agora, Deus, nesse momento, Senhor, tão especial, que nós estamos aqui nessa terça-feira. Meu Pai amado, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nesta noite não há, sem sombra de dúvida, Deus, nada que possa impedir o Senhor de fazer e manifestar aquilo que o Senhor precisa fazer nesta noite. Pai, não só com os irmãos que aqui estão, não só na minha vida, mas também com aqueles que estão aí do outro lado da tela, ou quem sabe aqueles que vão ouvir futuramente esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, meu Deus, na transformação do Evangelho, nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e em nome de Jesus, usa, Senhor, nesta noite os meus lábios, usa nessa noite a Escritura, e que em nome de Jesus todos nós possamos ser edificados, transformados, e que todos nós possamos ser moldados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Você, nesta noite, quero agradecer, né, nesse momento, o nosso pastor presidente, pastor Juvenil, também a pastora Gessi, pastor Walter, né, o pastor da congregação, pela confiança, os obreiros, também todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Que Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus. Como eu sempre digo aos irmãos, a responsabilidade é muito grande, né, pastor Aldemiro? Muito grande falar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. O peso é muito grande, não tem como. Não teve uma vez na minha vida que eu não sentisse a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Não só num culto como esse, mas também pessoalmente, pessoa a pessoa, a gente sente a responsabilidade da palavra de Deus. Eu sei que você também, mas o Senhor é grande e poderoso, né, para continuar fazendo coisas maravilhosas. E nessa noite nós nos colocamos à disposição da igreja, do ministério e de todos os irmãos, para que Deus possa fazer como Ele quer, né, meus queridos? E na sequência do ensino que o nosso pastor dirigente, pastor Walter, escolheu, né? Ele escolheu trabalhar, então, fé e atitude como tema nesses dias e como base a carta de Tiago. Nesta noite nós estamos dando sequência aí naquilo que o pastor propôs para nós nesses dias, né? Então eu quero ver com você aqui esse capítulo 3, onde nós vimos aqui que
o Tiago, né, ele escreve dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente? Com essa pergunta, né, você conhece uma pessoa sábia? Eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui, para aquele que está lá do outro lado. Você conhece alguém sábio? Alguém inteligente? Eu me lembro, certa vez, um professor na faculdade, um camarada muito erudito, com muito conhecimento, tudo que você conversava com ele, ele tinha argumentos, tinha conhecimento, uma erudição muito grande. Você olhava, não só eu, mas todos os colegas, para este professor, e víamos e pensávamos: aí está alguém sábio, né? Alguém com uma erudição sem tamanha, e todos ficávamos impressionados. E passados os dias, até que de repente entrou num assunto sobre cristianismo. E quando foi falar sobre cristianismo, então aquele professor, ele disse que outrora ele tinha sido bobo e sido enganado, e outrora ele fora cristão, mas caiu a ficha, deixou de ser cristão, porque viu que aquilo ali era uma ilusão e era uma bobeira. E aí então eu percebi e falei: realmente, a gente não pode olhar por aparência, né? Por conhecimento, porque na verdade a palavra de Deus diz que a verdadeira sabedoria, ela vem da onde? Da onde, queridos? Do alto. Quantos podem levantar a mão e dizer: do alto, Deus, amém? A verdadeira sabedoria vem do alto, não é verdade? Aqui na terra nós temos apenas sabedorias terrenas, sabedoria dos homens, né? Então, essa é a proposta, meus irmãos, de Tiago, nesta noite para nós aqui. Você sabe, já foi explicado pelo nosso pastor Walter, já na primeira exposição que ele fez, sobre a perseguição que havia com os irmãos ali no ambiente desta carta, a perseguição tanto externa como interna. Os irmãos lembram que foi exposto pelo nosso pastor. E a gente observa que Tiago, ele diz então para nós, que possamos, não só para nós, mas o povo daquela época, que possamos experimentar o Evangelho na prática, e não só de lábios, não é verdade? Então nós precisamos ter uma experiência real com o Evangelho, que ele possa falar conosco. Não basta apenas falar de Deus, falar do Evangelho, é preciso crermos no Evangelho, né? Porque o Evangelho faz a diferença na nossa vida. Então, aqui nós vimos que o Tiago, né, ele vai dizer para nós, nessa exposição da sua carta, em 5 capítulos, e ele faz isso de várias maneiras. Os irmãos viram as exposições do pastor Walter. Quem não viu, depois pode revisitar, como ele disse, está lá no site. Mas você vai ver que na primeira aula, na primeira exposição, o pastor Walter ele fez uma introdução, né, à carta de Tiago, com todos os aspectos introdutórios. Quem é esse autor aqui, Tiago? Quem são os destinatários? Então, lá ele fez toda aquela introdução sobre a carta na primeira exposição. Depois, num segundo momento, numa segunda exposição, o pastor Walter também, ele pôde expor como que Deus traz providência para nós em meio aos sofrimentos. Na verdade, ali no capítulo 1. Então, ele pôde trazer isso, como Deus traz providência, o poder para que nós vivamos o Evangelho, não está em nós mesmos. Esse é o segredo. Você vê que depois o Tiago vai trabalhar coisas práticas, mas antes ele traz qual que é o segredo. A providência vem lá do alto, né? De Deus, que vem a força para nós vencermos e conseguirmos praticar a palavra de Deus. Foi exposto pelo nosso pastor, e os irmãos viram, né? Inclusive foi lido aqui, ainda há pouco, pelo nosso pastor, segundo vice-presidente do campo, foi lido essa perícope, né, que fala, então, para nós, da prática, né, a prática da palavra de Deus, aonde Tiago apresenta para nós aqui 3 respostas que o ser humano dá à palavra de Deus, e entre elas, eu e você estamos enquadrados em uma delas. Tiago diz que a primeira resposta que o homem apresenta, nessa porção que foi lida do verso 19 ao verso 27, a primeira resposta que o homem dá é aquela resposta
contrária à palavra de Deus, de resistência. Aquela pessoa que fica irada nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação. Então, essa é a primeira resposta que o homem dá. A segunda resposta também nessa perícope que foi lida aqui hoje, a segunda resposta é aquela resposta de acolher a palavra de Deus. A pessoa não ira, ela ouve, né, o próximo e também procura dar uma olhada na palavra de Deus. Essa é a segunda resposta. E também temos uma terceira resposta que Tiago apresenta nessa perícope, que foi falado pelo nosso pastor Walter na segunda exposição. A terceira resposta é aquela fé com obediência, aquela fé que realmente acolhe a palavra, mas obedece a palavra, pratica a palavra. Então, Tiago, ele traz para nós, se nós temos essas três posturas, ele traz para nós qual vai ser o teste da nossa fé, qual o teste nosso na nossa caminhada cristã. E Tiago apresenta 3 testes aqui no primeiro capítulo, também nessa porção que foi lida. O primeiro teste que Tiago apresenta para nós é o teste em relação à misericórdia para com os necessitados, para com os mais pobres. Esse é o primeiro teste que nós temos para verificar se a nossa fé é verdadeira. Aí a gente já discorreu com os irmãos na terça-feira passada. Quem não viu, revisite lá também, você vai ver no capítulo 2 de Tiago, onde Tiago expõe ali para nós a questão de que ali o pessoal estava recebendo bem os mais ricos, né, e estava deixando os pobres de lado. Como que eles tratavam os pobres? Quando os pobres vinham com pedidos para ajuda, né, de ajudá-lo, de que ajudassem os pobres, então os irmãos simplesmente colocavam a mão na cabeça e oravam por eles e falavam, vai em paz. E aí Tiago diz, quem verdadeiramente tem fé no Senhor, não simplesmente ora, mas coloca a mão no bolso e ajuda o próximo, ajuda o necessitado, ajuda aquele que precisa. Não foi isso, irmãos, que nós vimos na palavra de Deus no capítulo 2? Esse é o primeiro teste que Tiago apresenta para ver se somos aprovados na fé. Mas ele não para por aí, ele faz um segundo teste para nós vermos se somos verdadeiramente cristãos, se temos fé e atitude. E o segundo teste que Tiago apresenta está em relação à nossa língua. Como nós usamos a nossa língua? De que maneira nós a usamos? Isso já refere-se ao capítulo 3. Aqui, Tiago, ele vai apresentar então, né, a maneira de usarmos a nossa língua, e ele traz 3 imagens, onde em primeiro momento ele fala em primeiro momento, que Tiago vai mostrar 3 coisas sobre a língua, né? Ele vai dizer ali o tamanho que é esse membro, né? Ele vai dizer o poder que tem esse membro, e ele vai dizer o propósito desse membro. E ele vai comparar o tamanho do membro, que é a língua, com 3 ilustrações. A primeira coisa, ele fala com o freio do cavalo, tanto que é pequeno, né, pastor Aldemiro? O freio do cavalo, no entanto, dirige aquele animal. Tiago também apresenta a questão do leme de um navio, né? O tanto que é pequeno o leme de um navio, no entanto, ele guia uma grande nave, aquele grande navio, né, barco. Naquela época não era como os navios hoje, é claro, mas já tinha uma estrutura onde tinha o leme, e o leme guiava então todo aquele navio, aquela embarcação daquela época. E a segunda ilustração que Tiago apresenta é em relação a uma fagulha, pequena fagulha numa floresta. Então, veja que o membro, a língua, ela é pequena. É um membro que talvez nós não damos muita importância para ela, pastor Aldemiro. Até porque parece que ela fica escondida, né? É um membro, Zé de Souza, né? Pastor Zé de Souza, já estou profetizando a sua vida. É um membro que talvez por ficar escondido, não damos muita importância. Quem sabe por isso que nas igrejas, né, parece que quando tem um pecado sexual, parece que nós o colocamos tão grandão, né, que parece que nós temos que tratar. Mas quando tem fofocas dentro da igreja, parece que nós deixamos passar, deixamos desapercebidos, parece que não tem muita importância, não é pecado. No entanto, Tiago vai
depois dele apresentar o tamanho desse membro que é a língua, ele vai dizer do poder que tem esse pequeno membro, a qual ninguém dá nada. Tem o poder, meus queridos irmãos, de uma pequena fagulha destruir uma floresta, né? Tem o poder, como diz a Escritura aqui, Tiago, tanto de amaldiçoar como de abençoar. Não é verdade? Nós podemos, quantos exemplos os irmãos sabem de pais que rejeitam filhos, e os filhos não dão nada devido a esta palavra. Aquele livro que eu não gosto, é muito herético, mas ficou muito conhecido de todos nós, de Jorge Linhares, né? Parece que Quebra de Maldições, se eu não me engano o nome do livro. Na época ele ganhou muita notoriedade com esse livro, mas foi muito herege, mas ele pôde perceber um pouquinho daquilo que Tiago estava querendo apresentar aqui para nós, né? A questão do poder que tem a língua, tanto de amaldiçoar como de abençoar. Nós abençoamos com a língua de tal maneira que a Bíblia nos dá o exemplo que Deus, Ele criou o mundo pela sua palavra. Amém, irmãos? Então a língua tem este poder de abençoar. E qual que é o propósito dessa língua? Apresenta Tiago ainda aqui no capítulo 3. Ele vai dizer que essa língua, ela serve para que nós possamos com ela dar bons frutos, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí ele encerra no verso 12, né, do capítulo 3, você que está com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Esse é o propósito da língua, dar frutos. Só que eu e você somos a árvore, foi dito pelo pastor Wagner na terça-feira passada, né? Pelos frutos conhece a árvore. Como pode uma mesma árvore dar dois tipos de frutos? É isso que Tiago está falando, não pode sair da mesma árvore coisa amarga e coisa doce. Se eu e você somos servos de Deus, se você quer ver se a sua fé ela tem atitude, se a sua fé é aprovada, é preciso que da sua árvore, de você, saia coisas doces, tenha um fruto de uma só qualidade, amém? É isso que Tiago apresenta para nós no início aqui do capítulo 3. E agora nessa perícope que nós vamos estudar, Tiago, ele vai falar desta língua, mas ele vai falar de uma maneira ainda mais profunda, que não adianta apenas nós falarmos. É bom ter boas palavras? É bom ter boas palavras, mas não basta apenas falar, é preciso ter sabedoria. É isso que Tiago vai apresentar nessa perícope que nós vamos estudar hoje. Mas só para concluir, eu disse para os irmãos que Tiago apresenta 3 propósitos para nós vermos se temos fé, somos crentes e temos fé com atitude, fé e atitude. A terceira proposta é em relação à pureza nossa no nosso comportamento no mundo. Tiago vai tratar disso no capítulo 4. Acredito que o pastor Walter, não sei se ele vai continuar na mesma temática aqui de Tiago, mas Tiago apresenta no capítulo 4, então, a postura nossa que tem que ser de pureza em relação ao mundo, né? Isso lá no capítulo 4 vocês vão ver futuramente. Então, esses 3 propósitos, que é nós olharmos se realmente nós abençoamos o nosso próximo, olhar se nós temos cuidado com a nossa língua e olhar se nós temos tido comportamento de pureza em relação ao mundo. É assim que nós vemos se a nossa fé é uma fé e atitude caminhando juntos, uma fé aprovada, uma fé verdadeira, segundo Tiago apresenta para nós. Amém? Mas, irmãos, depois dessa pequena introdução, eu quero com você, então, dar uma olhada aqui nessa perícope de hoje, que nós vamos estudar hoje, né, sobre a sabedoria. Tiago faz esse contraste, então, da sabedoria falsa e da sabedoria que vem do alto. Amém? Então, no primeiro momento, nós vamos ver aí a sabedoria falsa. Está no verso 13 ao verso 16. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, veja o que diz a palavra de Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, meus queridos, a palavra aqui, essa primeira imagem, né, que Tiago vai trazer, ele vai dizer de uma sabedoria terrena. Eu acho interessante, qual que é o contexto, pastor Aneir, para Tiago dizer assim,
fazer essa pergunta. É igual eu perguntar para os irmãos aqui, já pensou nessa terça-feira, eu olhar para algum de vocês e falar, para todos que estão aqui no plenário, e falar, tem alguém sábio e inteligente aqui? Não sei se algum dos irmãos ia se manifestar, se alguém ia levantar a mão e falar, sapiência está toda ali com o pastor Walter, né? Não sei se alguém ia se manifestar, mas o que leva Tiago a fazer essa pergunta? Quem dentre vós é sábio e inteligente? A resposta, você que está com a sua Bíblia aberta, parece que o próprio texto nos dá uma pista, lá no verso 1 do capítulo 3. Dá uma olhada comigo aí no verso 1, quando Tiago diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, aqui, veja bem que Tiago, ele faz uma conexão em relação aos mestres. Então, parece que o que estava acontecendo ali no meio daqueles crentes era a questão de se acharem aptos para serem líderes, se orgulharem disso, se orgulhar da sabedoria. Quem sabe é aquelas pessoas que dizem, eu estou apto para ser líder na igreja, pastor Tiago, eu já li todos os livros que o senhor já pensar de ler, eu já li, eu sou crente da 4ª geração, conheço todos os hinos da harpa da Assembleia de Deus, eu já decorei todos os corinhos, pelo menos os mais cantados na igreja, eu tenho bom relacionamento aí com o pastor Walter Feitosa, com o pastor Valtim, com o pastor Valteir, pastor Juvenil, tem bom relacionamento com os pastores, eu já sei toda a teologia. Então, parece, irmãos, que o contexto que Tiago está apresentando é que existiam alguns, né, que se apresentavam para exercer liderança e demonstravam, então, ter essa sabedoria e essa inteligência. E a palavra que Tiago usa aí, quem dentre vós é sábio e inteligente, é 2 palavras que era muito usada no contexto grego, trata-se da palavra sophos, né, e a palavra epistemen, né, para essas 2 palavras, sábio e inteligente, eram 2 palavras que se completavam, uma estava relacionada à erudição, ao conhecimento teórico, e a outra estava relacionada ao conhecimento administrativo, sabe aquela pessoa que vê e sabe fazer as coisas? Então essas 2 palavras estão unidas aí para completar um sentido da outra, mas o que Tiago está falando assim, alguém dentre vós sábio e inteligente, mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, mas, aí aqui agora ele começa então, dizendo da sabedoria falsa, mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, então ele vai falar de 2 coisas, primeiro, Tiago fala de quê? Amarga inveja. Irmãos, essa amarga inveja que já virou ressentimento no coração. E o que seria esse ressentimento, pastor Aneir? Pessoas que querem exibir sabedoria e conhecimento. Quem sabe, irmãos, pessoas que querem ocupar espaços na igreja e serem reconhecidos por causa da sua virtude. Imagine, irmãos, olhar para outros, né? Eu trago aqui algumas imaginações para os irmãos entender como que esse ressentimento surge no coração. A primeira coisa que eu quero que vocês imaginem comigo é aquela pessoa que, de repente, ele tem alguns talentos, ele pensa que tem alguns talentos, canta, prega, preside, administra, né, ou quem sabe um bom porteiro, um bom tesoureiro. Ele pensa que tem certas habilidades, mas de repente os irmãos olham e falam assim, não vejo essas habilidades que essa pessoa fala. Ele fala que canta tanto, mas é algo tão comum. Ele fala que prega, né, que ensina, mas não vejo isso aí não.
ele fala que preside, mas não vejo isso. E aquela pessoa que tem aquele sentimento pensando que é o bom, que tem aquele orgulho, achando que o seu talento pode o colocar na posição de ser apto a ser líder, ele vai ficando frustrado quando todos têm essa realidade em relação ao irmão. Mas imagine comigo, outra situação hipotética, né? De repente esse irmão que pensa ter esses talentos, de repente ele não é visto, e outras pessoas que talvez pareça que não tem nenhum talento, pelo menos aos nossos olhos, pastor Aldemiro, de repente essa pessoa é vista, e de repente ele é colocado na posição apta de liderar. E aí aquele irmão que acha que tem o talento, ele vai ficando com ressentimento e amargura no seu coração. Amém, irmãos? Então, imagine, estou trazendo algumas situações hipotéticas, porque nós estamos falando de amargura, né, de ressentimento, foi o que Tiago está dizendo aqui. Imagine agora, irmãos, se alguns abraçam certos partidos na igreja, alguns vai mais com a cara do pastor Aldemiro, ou com o jeito dele pregar, e fala, não, eu gosto do pastor Aldemiro, do jeito dele pregar, do jeito dele ensinar, do jeito dele ser, eu não gosto do pastor fulano de tal, não. E começa a haver aqueles partidos, partido A, partido B, partido C. E isso começa a acontecer o que dentro da igreja? Começa a acontecer divisões, né? Começa a acontecer ressentimentos entre uns e outros. Tudo isso, irmãos, leva a pessoa à amargura. E a inveja impede de experimentarmos uma comunhão verdadeira. Porque quando nós ficamos em competição uns com os outros, se comparando, será que eu sou melhor do que fulano? Será que fulano canta melhor do que o outro? Quando existe isso dentro de uma comunidade, o que gera na comunidade? Amargura e ressentimento. Como diz Tiago aqui na palavra que ele usa, amarga inveja. É isso que Tiago usa aqui para nós. Agora imagine, irmãos, alguém que perdeu o emprego. E aí, Zé de Souza, ele vai na igreja e justamente naquele dia que ele perdeu o emprego, ou naquela semana, alguém na igreja vem dar um testemunho e fala, irmãos, eu fui promovido lá no meu trabalho. Ele dá uma olhada e fala, mas não é possível, fulano, eu conheço ele, conheço a vida dele, ele não merecia ser promovido e eu fiz foi perder o meu emprego. E isso vai gerando ressentimentos. Agora imagine uma moça, irmãos, de 35 anos, não casou, todos, tanto da igreja, da família, os seus amigos, aqueles que conhecem essa moça, estão na expectativa dela se casar, e todo mundo perguntando, você vai se casar ou não? E ela olha para o lado, Celestina, de repente, né, fulana se casou, ciclana se casou, as colegas da faculdade, todas se casaram, já tem filhos, e ela não se casou. O que gera no coração dessa moça? O que vai gerando? Amargura, inveja com amargura, é isso que Tiago diz aqui. São coisas hipotéticas, irmãos, que acontecem. Irmãos, então, essa falsa sabedoria, né, faz com que pessoas olhem, por exemplo, alguém ensinando na EBD, pastor Aldemir, e fala, mas fulano ensinando na EBD, é eu que tinha que estar lá ensinando, mas fulano, pastor Walter Feitosa, sendo o segundo vice-presidente do campo, é eu que tinha que ser o segundo vice-presidente do campo, mas fulano presidindo as senhoras, mas fulano fazendo isso e aquilo. Então começa a haver comparações dentro da comunidade, dentro da igreja, era isso que estava tendo na época de Tiago, e isso muitas vezes acontece em nosso meio, mas Tiago fala que essa sabedoria falsa, ela é simplesmente terrena, é isso que Tiago diz, mas Tiago não diz somente dessa amarga inveja, o que ele fala aí na sequência do texto? Sentimento faccioso, aquele que quer se mostrar melhor do que os outros. Já viu aquela pessoa que comenta a obra de Deus, pastor Walter Feitosa?
Aquela pessoa que de repente você pergunta para ela: e aí, você viu o culto de domingo? Foi uma bênção, foi poder de Deus? E aí ele diz assim: foi bonzinho, né? Foi bonitinho o culto de domingo, né, pastor Walter? Foi bonitinho o culto de domingo. Ou então você fala: você viu a mensagem do pastor Walter? Que mensagem que ele trouxe? Aí a pessoa fala: eu vi, mas eu não gosto daquele tipo de pregador, Eliabe. Não é a mensagem, eu não gosto de pregador, para mim não é daquele estilo, não. Sentimento faccioso. Esse tipo de situação na igreja, irmãos, o que faz dentro da igreja? Semeia divisão, quebra a nossa experiência em comunidade, quebra a nossa comunhão. E Tiago, ele traz então algo para que nós possamos glorificar ao Senhor. E ele mostra que quando existem essas coisas, inveja amarga, sentimento faccioso, ele diz que essas coisas trazem destruição e não geram a glória de Deus. Partidarismo dentro da igreja, né? E é isso então que Tiago apresenta para nós, irmãos. E não basta ter um discurso que impressiona, né? Essa sabedoria, ela é terrena, um discurso que impressiona. Já viu aquelas pessoas que falam bonito? Tem mensagens bonitas, né, que você ouve, mas são mensagens decoradas. Conheço pregadores, irmãos, aí, principalmente os itinerantes, né? Tem 10 mensagens e ele já pregou uma mensagem umas 100 vezes, para não dizer mais. Já sabe de cor e salteado a mensagem, irmãos. Eu louvo a Deus. Essas mensagens, tanto depois que eu cheguei aqui, né, na sede, se os irmãos lá do presidente assistiram, nunca eles viram nenhuma ser pregadas lá. São todas realmente estudadas para o momento, preparadas para o momento, porque a gente aprendeu a ser pastor, mas eu já fui itinerante. E eu não vou dizer para os irmãos que não significa que de repente uma palavra que você ministra num lugar, você não possa repetir ela, não tem nada a ver. É bom. É maravilhoso fazer isso. Tem vezes que Deus quer dar a mesma palavra, mas tem vezes que você prepara mensagem. Eu acho que eu tenho, como eu sei que vários irmãos aqui têm, tem muitas mensagens que eu nunca preguei. Como vários irmãos obreiros que tem aqui, que me ouvem também, já aconteceu isso na sua vida. Mas, então não adianta a pessoa falar bonita, aquela mensagem decorada, né? Isso pode ser sabedoria falsa, amém? Não é sabedoria do alto, como diz Tiago no verso 15. Quem está comigo aí na palavra de Deus, verso 15 diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é o quê? Terrena, animal e diabólica, ou demoníaca, né? A nossa versão, revista e corrigida, fala diabólica. Amém? Então, veja bem. Então, primeiro ela é terrena, mundana. Qual que é essa sabedoria terrena? É aquela... Pastor Wagner, o senhor quer falar? Pode ler, se tiver o microfone aí, melhor, né? Alguém leva lá para ele enquanto eu concluo. Alguém leva enquanto eu concluo aqui. Espera aí, que aí você vai aparecer na mensagem aí gravada. Irmãos, então, primeiro ela é terrena, segue o espírito da nossa época. Que espírito é o da nossa época? Qual que é o padrão do nosso tempo? O padrão do nosso tempo é o seguinte: eu vou ser visto, a pastora Celestina inclusive disse terça-feira passada, no mundo a gente vale pelo que tem. Esse é o padrão do mundo. Então, existe aquela questão de moeda de troca. Sabedoria terrena é aquele que fala assim: eu canto bem. Lá o pastor Walter vai ter que ver que eu canto bem. Não, eu apresento teatro muito bem na igreja. O pastor Walter vai ter que ver isso. Não, eu prego, eu ensino muito bem. Os líderes lá vão ter que ver essas coisas, esse talento na minha vida. Então, meus irmãos, essa sabedoria terrena, ela vai no padrão desse mundo. Eu quero ter as minhas relações com base no meu conhecimento, nos meus talentos. Qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo, ele quer ter essa base nos seus talentos, nos seus conhecimentos, porque isso vai lhe dar mais influência, mais proeminência na sociedade, né? Vai dar um reconhecimento mínimo, ou então vai fazer que eu me sinta melhor diante dos irmãos. Esse é o padrão do mundo, é a sabedoria
aqui da terra. Mas esse não é o padrão de Deus e nem o padrão da palavra do Senhor que nós estamos estudando nessa noite. Vamos ver, o pastor Wagner vai fazer uma leitura de 2 textos. Pastor Aneir, em relação a um pouquinho antes aí que você estava dizendo da questão da controvérsia, né? Não é desse tipo de mensagem que eu gosto, não é essa maneira de expressar que eu gosto. Isso aí, aquele mundo ali vivia isso aí, tanto nessa época, tanto de Tiago, dos apóstolos, dos discípulos, né? E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele dá uma clareada nisso aí para a gente ver que é bem atual, que diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É isso mesmo. Né? Obrigado, pastor Ney. Obrigado, muito bem colocado. Esse texto bíblico fala da sabedoria terrena. A pastora Celestina também, depois alguém traz o microfone para ela ali. A pastora Celestina quer compartilhar também daqui a pouco. Então essa é a sabedoria terrena. Enquanto o microfone chega para a pastora Celestina, essa sabedoria terrena, que a palavra grega usada para ela é epigeios, né? A palavra grega que fala nesse sentido aí, seguir o espírito da época, o padrão do mundo. Não é o nosso padrão aqui na igreja, né? Nós vamos ao contrário do padrão do mundo, porque aqui na igreja, realmente, nós seguimos a orientação de Deus, né? Os líderes seguem a orientação de Deus. Pastora Celestina? Nós recebemos o dom para ser útil na igreja. Nesse caso, essas pessoas que o irmão acabou de falar, elas usam em benefício próprio. E outra coisa também, elas já receberam aqui na terra o galardão delas, né? Para serem vistas, para terem fama, para terem dinheiro, boa vida. Ou seja, nós estamos aqui no mundo sofrendo, né? Por uma boa causa, mas teremos 100 vezes tanto. E por fim, a vida eterna. É verdade. Só Deus precisa ver, né, o que nós fazemos, né, irmãos? Então, meus queridos, Tiago vai dizer, essa sabedoria, ela é terrena, animal. A palavra para animal que ele usa aí é psúquicos, né, a palavra grega que ele usa, que você pode olhar em outras traduções, fala no sentido de sensual, algo que vem da mente, algo que fala relação, pastor Ademir, aos sentidos e desejos. Uma sabedoria que anda segundo a carne e os impulsos de rebelião. Por isso que essa sabedoria ela é tida como sabedoria animal. Sabe aquela pessoa impulsiva? Aquela pessoa que está no espírito de rebelião? É essa pessoa que realmente anda de maneira sensual, né? De maneira conectada a sentidos e desejos. É isso que Tiago diz. Mas, para terminar, né, essa pessoa que trabalha de maneira animal, só para terminar aqui, ele usa isso, como diz a pastora Celestina, para glorificação própria, né? E para rebaixar as pessoas, e para buscar reconhecimento pessoal, se sentir superior, ou seja, o velho homem que está em exposição, né? E, em último, Tiago apresenta, então, que essa sabedoria, além de ser terrena, animal, ela é também o quê? Demoníaca, ou diabólica, como diz aqui na revista, e corrigida. O que seria, então, diabólica? Já que a terrena segue o padrão do mundo, a animal segue algo sensual, algo de desejos, né? Algo para se sentir superior. Então, nós temos a diabólica. Qual que é o padrão da diabólica? O padrão é o padrão de Satanás. Qual que é o padrão de Satanás? Em direção ao orgulho, né? Sentir aquilo que é contrário ao Senhor. Então, irmãos, Tiago termina essa parte aí da falsa sabedoria no verso 16, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, na igreja ou na comunidade onde existe uma sabedoria falsa, o que acontece com a igreja? A igreja, ela anda em obras da carne,
obras de perversidade, obras que não produzem vida e somente morte. Amém? É isso que Tiago diz nesse primeiro momento. Mas ele começa então no verso 17, falando então da sabedoria que vem do alto. Tiago, ele diz para nós que essa sabedoria, ela é o quê? Pura, da palavra grega agnos. O que é a sabedoria pura? É aquela que não tem confusão e nem mistura de sentimentos, não tem segunda intenção. Então ela não é uma mera apresentação enganosa. A sabedoria que vem do alto é aquela sabedoria da qual eu não estou preocupado se os irmãos, né, vão gostar humanamente de mim. Eu faço tudo para agradar a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Com isso, eu não tenho problema de falar para a igreja ou para os meus amigos, quando eu sou eu mesmo, quando eu realmente sou sincero, puro de coração, eu posso expor, irmãos, aquilo que está me atrapalhando de ser melhor cristão, porque eu estou sendo puro, estou sendo sincero, aí eu posso expor para os meus irmãos o que ainda falta para me alcançar a minha vida melhor em Deus. Então, é isso que Tiago diz, nessa sabedoria, primeiramente, ela é pura, depois ele vai dizer que ela é o quê? Pacífica, do grego eirenikos, né? Ou seja, pacífica é aquela pessoa que anda em mansidão e humildade, aquela pessoa contrário ao que Tiago diz lá no capítulo 1 que o pastor Walter ensinou. Aquela pessoa que é resistente a Deus, ao Evangelho, é aquela pessoa que ira quando acontece alguma coisa ruim na vida dele. Quando ele vive uma situação adversa, ele ira, ele fica furioso, ele quer ter o controle e o domínio sobre a situação. Mas a sabedoria do alto, ela é pacífica, nós agimos de maneira mansa e de maneira humilde, né? Nós não temos aqueles sentimentos assim de pensar que temos que encenar, que temos que fazer encenações, ser falsos para alcançar alguma coisa, mas nós fazemos de maneira correta, sincera, diante de Deus, de maneira humilde, de maneira mansa, né? Agora, a pessoa que age de maneira contrária, ele se julga no direito de se achar superior, né? Então ele é contra a pacificação que traz a Escritura. Essa pacificação, ela promove comunhão, né? Então, essa é a sabedoria que vai dizer Tiago. Ela é pura, ela é pacífica, mas ele vai dizer também que ela é o quê? Moderada, da palavra grega epieikis, né? Que significa amável, aquela pessoa que cede facilmente, aquela pessoa complacente. Sabe aquela pessoa que não joga lenha na fogueira? Ela procura ser moderada. Ela não joga lenha, ela não procura dificultar as coisas, os relacionamentos, né? Mas ele é amável, né? Isso, ele tira a pessoa e trata de maneira equilibrada. Mas ainda Tiago diz que a pessoa, ele é tratável, ou a palavra também indulgente, que vem aí do grego eupeites, né? Que é traduzido por gentil e tratável. Certo, irmãos? Então, essa pessoa gentil é uma pessoa que expressa gentileza. Agora, quem que não é tratável, gentil? É aquela pessoa que tem uma sabedoria falsa. A pessoa que tem a sabedoria falsa, o que ele faz com as pessoas? Com os irmãos? Ele descarta ele. Aquele que tem sabedoria falsa, ele tem as pessoas como descartável. Ele se acha no direito de julgar as pessoas, pastor Aldemiro. Eu oro para o pastor Aldemiro, e aí eu julgo o pastor Aldemiro e coloco um apelido ou um nome de acordo com uma atitude que você teve, Aldemiro. E aí eu julgo você por aquela atitude. Ou quem sabe posso julgar alguém por estar no grupo de outras pessoas. Quem sabe alguém gosta mais de fulano ou de ciclano. E aí eu julgo e falo, não, aquele grupo ali é da patotinha, né? E começa a colocar apelido e nomes.
É isso que Tiago está combatendo. Ele está dizendo que a verdadeira sabedoria, ela é tratável, gentil. Agora, a falsa sabedoria, nós descartamos as pessoas. As pessoas não têm importância para nós. Nos achamos no direito de julgar as pessoas. Julgamos porque, quem sabe, achamos que ela é uma pessoa esquerdista, ou quem sabe, porque ele segue determinado pensamento da palavra de Deus, e nós a julgamos e descartamos essa pessoa. Então, irmãos, precisamos ter gentileza e disposição, amabilidade, né? Ser amável. E aí, Tiago vai dizer também, para terminar aí o verso 17, que ela é cheia, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, ao contrário da pessoa que não é tratável, que não é gentil, aquela sabedoria que vem do alto é aquela sabedoria que nós exercemos misericórdia com o nosso irmão. Quem sabe nosso irmão errou, nosso irmão pisou na bola, mas nós o perdoamos. Mas nós somos gentil, nós o entendemos. Ou entendemos que o pecado nos faz distantes do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E aí, com isso, o que diz Tiago? Quando nós somos cheios de misericórdia e bons frutos, o que acontece na nossa vida? Quando nós temos uma sabedoria assim? Nós somos sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade por quê? Porque dentro da nossa comunidade, nós não vamos ter ninguém para falar assim, não, aquele ali eu vou confiar porque ele é do meu grupinho. Aquele ali eu vou andar porque ele pensa como eu. Mas a pessoa que tem sabedoria do alto, ele anda com todos os irmãos, como nós aprendemos na terça-feira passada. Nós amamos até mesmo, né, aqueles que se dizem ser nossos inimigos. Nós o amamos, oramos por ele, e ainda desejamos que ele mude de comportamento. Pois não, pastor Walter? Pastor Aneir, só caminhando junto aí com o irmão, dentro do que o irmão está falando aí, em Gálatas capítulo 5, e o pastor Wagner aqui a gente olhando, Gálatas capítulo 5, o versículo 13, 14 e 15, traz o antídoto para essas razões, essas facções, a questão da ambição, essas coisas, né? Irmãos, foste chamados para a liberdade, mas não useis de liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente, né? Ou mutilar todo mundo, né? É um antídoto que eu aviso, né? O amor não ter essas práticas aí que Tiago está alertando. Amém. Então, irmãos, eu posso perguntar aqui, depois de tudo que nós falamos, da cooperação de cada um dos irmãos, os textos lidos, nós podemos perguntar: qual disposição nós assumimos? Uma sabedoria falsa ou nós assumimos a sabedoria que vem do alto, né? Nós não podemos ser pessoas iradas, agressivas, mas nós precisamos ser manso e ser tranquilos, pacíficos, não procurar trazer dissensões, divisões na igreja, porque quando eu faço isso, a obra que está saindo de mim, que nós estamos falando aqui, fé e atitude, então a minha árvore tem que dar bons frutos. E para que eu possa dar frutos, eu preciso unir a igreja, eu preciso unir os irmãos, eu preciso unir numa só unidade. Amém, meus irmãos? Eu não posso levar a coisa à divisão, à separação, a sentimento faccioso. Então, essa sabedoria do alto, ele busca essa mansidão, essa calma, essa tranquilidade, ser tratável, ser gentil, né, ser puro, ser você mesmo. Não coloque uma capa em você se dizendo cristão. Se você tem problemas, se você enfrenta algo, é melhor você dizer. Procure alguém que seja de sua confiança, que você entende que realmente vai te ajudar. E então diga, seja sincero, não use capa.
Porque o poder do Evangelho pode transformar a minha e a sua vida. O que mais temos, irmãos, nos nossos dias atuais, é que muitos investem um invólucro, né, de cristão, de crente, e ele anda em cima desse invólucro, e traz uma piedade falsa, uma sabedoria falsa, mas em nome de Jesus, a sabedoria que vem do alto, ela te ajuda você a produzir muito fruto, como diz aqui Tiago no final, né? Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu não sou hipócrita. Eu não vou escolher a Celestina porque ela é minha amiga, não. Eu vou escolher o Zé de Souza mesmo, talvez nós mandando juntos. Porque foi Deus que disse, porque nós somos irmãos, que o Senhor me orientou. Não vou ser parcial. E nem vou ser hipócrita na minha caminhada cristã, mas eu vou ser verdadeiramente aquele que usa uma sabedoria que vem lá de cima. Amém? Então, irmãos, quando nós olhamos um estudo como esse, nós ficamos perguntando, fulano é que devia estar aqui, né? Ficamos perguntando, dizendo para nós mesmos, ciclano que deveria estar aqui. Pastor Heber, né, dizia que usava a pá, né, jogando para os outros, nós temos que pegar a enxada, né, pastor Ademiro, pegar para nós a palavra de Deus. Então é isso que eu quero convidar você nessa noite, você que está aqui nessa terça-feira, e você que me ouve aí também, do outro lado da tela, eu quero que você possa aplicar essa palavra. Peço o Espírito Santo de Deus para aplicar essa palavra no teu coração. A primeira aplicação que eu quero apresentar aqui para nós, é que Tiago, ele está conectando essa sabedoria, está aqui no capítulo 3, eu disse para vocês nos versos introdutórios do capítulo 3, que ele fala em relação à língua. Então Tiago está conectando a sabedoria com a língua. Então, não basta falar o certo, pastor Ademir, não basta falar o certo, é preciso ter disposição certa no coração. Por quê? Porque vai ter momentos, irmãos, que as nossas palavras, talvez alguém decorou a Bíblia inteira, como nós aprendemos aqui, que o diabo, né, ele conhece tanto que ele estremece, mas não obedece. Talvez alguém conhece muito de teologia, conhece muito da palavra, tem uma sabedoria humana, uma sabedoria terrena, mas vai ter momentos que as palavras não bastam, tem momentos que o que vai trazer vida numa situação é aquilo que está no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. É a Bíblia ou é um ditado? Hein? Me deu uma branca, uma falha memória aqui agora. É a Bíblia mesmo? Jesus, né? Perdão, então me deu um... Obrigado, irmão. Obrigado. Depois ele vai trazer o versículo aí. Mas é porque a gente às vezes está numa linha de pensamento e vem na hora um outro pensamento, que aí a gente não lembra, né, irmãos? Então, essa é a primeira aplicação que eu quero trazer aqui para os irmãos. Que nós possamos, meus queridos irmãos, então, ter essa sabedoria não só de língua, não só na boca, não só na mente, mas estar no nosso coração. Amém? Porque por mais que eu diga nessa noite, eu não vou brigar mais com a minha esposa, viu, Eliabe? Eu não vou mais brigar com a minha esposa, não vou brigar com a minha esposa, não vou brigar mais. Se estiver apenas na minha boca e na minha mente, vai chegar lá em casa, ou na hora da briga, ou na hora da coisa tá feia, né, Arthur? Eu vou explodir, eu vou ficar irado. Por quê? Porque está apenas na minha mente, ou na minha boca, mas a palavra precisa ir para o meu coração, para eu não pecar contra o Senhor, porque na hora que eu estiver lá, né, quem sabe na hora da dificuldade, eu e minha esposa, quem sabe tiver a situação explodindo ali, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, amém? Eu não vou soltar aquela palavra de mágoa, aquela palavra que destrói, pelo contrário, como está no meu coração, eu vou fazer como o Tiago nos orienta, eu vou parar, eu vou ouvir a minha esposa, eu vou meditar e lembrar do texto bíblico, e depois eu vou ter o terceiro comportamento que Tiago fala, eu vou o quê?
praticar a palavra, eu vou dizer então para minha esposa, não, vamos fazer diferente. Ou se, quem sabe, eu não tenho resposta nenhuma na minha boca, pastor Wagner, eu falo para ela, vamos orar? Vamos orar, Deus pode resolver a nossa situação. E aí, nós saímos dessa. É fácil? Não é. A Bíblia diz, Tiago diz, que tem poder tão grande, né, que pode realmente amaldiçoar ou abençoar. Que nós possamos usar para abençoar o nosso casamento, abençoar as pessoas que estão do nosso lado, abençoar a igreja em nome de Jesus. Pastor Wagner, o senhor quer falar alguma coisa? Passe de mim esse cálice, está dizendo o pastor Wagner. Então, essa é a primeira aplicação que eu faço. Uma segunda aplicação, irmãos, que eu faço aqui, é que nós precisamos discernir a sabedoria verdadeira da sabedoria falsa. Porque a sabedoria falsa, né? Muitas vezes ela traz o quê? Ela afeta relacionamentos, afeta a igreja, como nós aprendemos aqui. Como que nós podemos fazer, pastor Aneir, para fazer a diferença da sabedoria verdadeira e da sabedoria falsa? Você começa a olhar os frutos da pessoa, que nós estamos batendo na tecla, né? Fé e atitude. Começa a olhar os frutos da pessoa que você associa. Essa pessoa, ela é agressiva e intolerante? Essa pessoa que você conhece? Ou você mesmo? Ele é agressivo e é intolerante? O que nós temos que fazer quando a pessoa é agressiva e intolerante? Aquilo que eu já falei aqui, amar nosso irmão, orar por ele e pedir Deus para mudar o seu comportamento e também, se tiver oportunidade, confrontar para que ele possa mudar. Mas se ele insiste, irmãos, em nos dissuadir a trazer divisão na igreja, a nos dissuadir com o seu conhecimento falso, se ele insiste nisso, o que eu tenho que fazer? Afastar e orar por ele. Deus muda o comportamento dele, muda a vida dele, usa alguém, porque eu já falei, ele não me ouviu, usa alguém, ou se eu me der a oportunidade, eu vou falar de novo, eu não desisto dele não, porque eu amo. Então, irmãos, a sabedoria, conforme a Escritura, ela promove o quê? Comunhão. Amém, meus irmãos? Então, se tiver tendo separação dentro da nossa comunidade, da nossa igreja aqui, da sede, por causa de um pensar diferente do outro, isso não é comunidade sadia do Evangelho. Valdemiro pode pensar diferente de mim, pastor Walter tem total, né, condição e autoridade e autonomia para pensar diferente. Cada um aqui pode, quem sabe, pensar de um jeito, agir de um jeito, ter atitudes diferentes, mas nada disso pode separar a minha e a sua comunhão. As nossas diferenças precisam estar do lado e nós pensarmos do mesmo jeito, da mesma maneira, para que haja comunhão na vida da igreja e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus queridos irmãos? Então, o Evangelho nos leva a amor pelos outros, né, a ter vida em comunidade. Então, este é o convite do Evangelho. E a terceira aplicação, para terminar, e aí eu já convido você para ficar de pé, que eu já termino mesmo. A terceira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é o convite para nós olharmos para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Você pode observar que Jesus, ele sabe tudo, tem todo o poder. Jesus é o homem completo, como diz Lucas, apresenta Jesus como o homem perfeito. Mas você nunca vê Jesus querendo se mostrar, pastor Odemiro. Você nunca vê Jesus querendo fama. Nunca vê Jesus querendo se autoproclamar. Pelo contrário, os irmãos lembram que quando o ministério de Jesus estava no ápice, quando Jesus estava multiplicando pães, quando Jesus estava ali curando pessoas, né? Quando Jesus estava andando por sobre as águas, e a multidão estava ali querendo, faminta, querendo que Jesus multiplicasse mais pão, e estava aquela grande multidão. Diz a Bíblia que, fora mulheres e crianças, né, teve uma vez que eram 5.000 pessoas. Quando a popularidade de Jesus estava tão grande, o que Jesus faz? Ele chama os discípulos e fala: vamos para o monte,
para nós orarmos. Hoje não. Como que é os obreiros, os pregadores, os pastores? Parece que quando Deus os está usando, é aí que Ele quer dizer, está vendo o tanto que eu estou usando? Olha o tamanho da minha igreja, olha o tanto de gente, olha o tanto que eu sou influente, olha o tanto de pessoas aí na internet me seguindo, tantos seguidores. Esse é o padrão do mundo, mas o nosso modelo que eu quero convidar você, é nós seguirmos o modelo de quem? De Jesus. O modelo de Jesus é fazer tudo para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar então? Eu quero ficar com essas 3 aplicações apenas e que Deus possa continuar falando na sua vida, tá, irmãos? Vamos fazer essa oração para que o Senhor possa fazer nós termos a sabedoria que vem do alto e não a terrena, não a falsa, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu pude nessa noite, meu Pai, trazer aqui, Senhor, a exposição da Tua palavra, aquilo que Tiago nos apresenta. Meu Deus, sei das minhas limitações e sei, meu Pai amado, tanto, Senhor, que sou pequeno na exposição aqui de palavras, de usar contextos, mas eu sei que o Senhor é poderoso, porque a Tua palavra foi pregada, Senhor, da maneira mais fiel que eu dou conta, porque tenho as minhas limitações, mas sei, meu Pai amado, que o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão me ouvindo, meu Deus, que prestaram atenção nesta palavra, Pai, que possa, Senhor, meu Deus, fazer nós olharmos para ela, como foi dito aqui lá no início do texto que lemos, olhar para ela como espelho, e lembrar como que nós somos, que não esqueçamos, Pai, que não saímos dessa terça-feira aqui hoje e esqueçamos do ensino que foi dito, daquilo que o pastor Valdo tem proposto para a igreja, mas que nós possamos lembrar de tudo que foi falado, da Tua palavra, para todos sempre da nossa vida, para que nós não pequemos contra o Senhor e para que nós tenhamos fé e possamos andar em atitude, tendo sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Muito obrigado, pastor Walter. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor Aneir. Que nós possamos colocar em prática, né, irmãos? Sempre isso na nossa vida. João 3:33, é isso mesmo? O que diz lá para nós? É necessário que ele cresça e eu diminua, né? E aí nós vamos aprendendo, vamos melhorando, vamos agradando a Deus, vai entrar o processo do Salmo 133, pastor Aldemir, na nossa vida, no meio, no seio da igreja, e aí todo mundo caminha para o céu e a vitória vai chegando na vida de cada um e nós vamos melhorando, amém? Esse é o aperfeiçoamento cristão. Agradeço a presença de cada um dos irmãos que se fazem presente aqui, convido aqui a missionária Dalva, o presbítero Eliabe, vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Deus também com as nossas ofertas. Você que nos assiste, nós temos aí nosso endereço eletrônico, depois, ou se não agora, o Eliabe pode colocar na tela, você que nos assiste, missões, ofertas, dízimos, né, nós temos o endereço eletrônico aí, o Pix, você pode ofertar a Deus, e para que a obra seja mantida, vá avante, avance, e esse evangelho, ele possa alcançar vidas, né, através daquilo que você oferta, amém? E vamos colocar isso aqui em prática, e a fé, né, a prática, a fé precisa ter a prática como companheira dela, né? Eu não vou só orar, né? Eu não vou só abençoar, e abençoar também não é só dinheiro, às vezes uma companhia, uma visita, né? Você ali, um remédio que você pode levar, né? Um alimento que você pode levar, um serviço que você pode prestar, auxiliar, você que tem uma mão de obra, tem alguma coisa, você está ajudando um irmão que tem necessidade. Em tempo de dificuldade a qual nós estamos passando, a igreja precisa de atitude e fé, porque tem muita gente com muita necessidade. Por isso Tiago trouxe esse alerta para a igreja, que os irmãos, vocês não adianta só orar, vocês colocar essa fé que vocês estão pronunciando, vocês têm que exercitar, praticar ela. É isso que nós estamos aprendendo aqui, é através da palavra de Deus, pura Bíblia para nós. Você que nos assiste, nos acompanha,
Louve a Deus aí na sua casa, permaneça em oração, essa igreja te ama, amém? Vamos louvar a Deus? Aleluia. Hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Sempre em Jesus nós somos vencedores, estaremos sempre vencendo, sempre adiante. Lembre-se, estamos aqui na terra, mas temos um vínculo com o céu, né, pastor Aldemir? Pastor Aldemir é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós vamos caminhar nessa linha de raciocínio, aprendendo aqui, né, o ensino da Escola Bíblica Dominical. Coloque isso aí já, mentalize isso aí, né, fortalece isso aí. Estamos aqui na terra, mas nós temos um vínculo lá no céu. Quantos aqui têm vínculo no céu? Eu tenho, amém? Quinta da Vitória, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Eu convido a você que está na sua casa, divulgue, venha participar, tá? Será bênção em nome de Jesus. Eu devolvo aqui ao nosso pastor, Walter Feitosa, ele é o nosso segundo vice do campo, ele vai orar e trazer a bênção apostólica para nós, amém? Grande abraço a todos aí. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, Pai, obrigado pela essa palavra que nós aprendemos no dia de hoje, que nós entendemos essa mensagem, essa sabedoria que vem do alto, que Tu possa continuar conosco, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nós possamos estar presentes diante da Tua palavra. Senhor, nos abençoa esta noite, nos abençoa todos nós, os irmãos que não vieram hoje, nosso pastor presidente, Juvenil, seja com ele, pastor Gessi. Nós te pedimos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor possam estar na nossa vida, hoje e sempre. Assim nós te agradecemos para sempre. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo é com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Não, porque